Muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje estamos com um convidado mais do que especial aqui na nossa querida Távola Redonda. Ele, o maior criador de AMV para Key Ducha durante as partidas e para os vídeos da nossa querida Cade. Nosso querido Bielzeira tá aqui. Bielzeira é o maior criador de AMV, porque eu nunca mais escutei a música do final de semana igual depois de ver BTS da Kid, cara. Vamos E hoje, para trazer um pouco mais de informação, falar um pouquinho mais sobre a nossa querida Kid, nós, tavoleiros, estamos aqui para conversar com ele. Fala, Bielzeira, como é que você tá? Você tá bem, meu mano? Salve, rapaziada. Primeiramente, aí, agradecer o convite. Eu acho que a gente já tem um contato mais direto, assim, né? Ainda mais depois dessa Watch Party. Conhecer todos vocês também é muito maneiro. Então, obrigado por ter chamado. E, cara, tô tranquilo. Hoje, um bom dia. Ainda bem cansado, mas essa semana é mais uma semana de pauleira. Tá sem áudio, Bredão. Sem áudio? Um excelente dia, né? Sem áudio? Mentira. Serão? Ah, não, tá com, foi mal. Tá com? Ah, tá. Se puder botar. Não. Vamos botar no Discord. Bielzeira, fala um pouquinho pra gente, então. Aproveitar que você comentou que hoje tá sendo um bom dia. O que você acha que mudou no time nessas 2 semanas, desde do último jogo contra a Fúria e esse jogo agora, pra conseguir manter essa gameplay e jogar ainda melhor do que no último jogo? O que aconteceu ali dentro que a gente conseguiu performar assim? Então, na semana que a gente ganhou da Fúria, a gente teve uma semana de treino muito boa. Aquela semana, assim, tava todo mundo no prime, assim, tava todo mundo querendo demais. E a gente acabou até surpreendendo com quão mal a Fúria acabou jogando naquele final de semana. E porque a gente sabe o nosso nível, mas a gente esperava como é que eu digo? Uma resistência maior deles, né? Uhum. Então, tipo assim, não teve quase resistência nenhuma, então foi uma surpresa, assim. E o mais difícil desse tempo, de ficar essas 2 semanas sem jogar, é que chegou no final de semana passada, a gente tava assim, se coçando pra ter stage, não teve stage. Então, tipo, os treinos, eles ficam, parece que significam menos, né? Porque tá muito longe ainda, então você não tem jogo, você não tem aquele desespero de treinar bem. Mas ali pra terça-feira dessa semana passada foi quando a gente teve uma conversa mais firme, assim, que só dependia da gente. E, cara, eu acho que foi a gente não tiltar, a gente continuar olhando pra frente, e independente de quem a gente fosse pegar. Então, a gente sabia que a gente fez um bom resultado com a Fúria. E depois disso, ao invés de a gente estar muito confiante, logo quando a gente voltou a treinar, tipo, na terça-feira daquela semana, a gente ainda tava um pouco assim, tipo, resultadão, mas a gente tem que dar muito de si ainda, né? E eu acho que foi mais isso, foi a gente enxergar e olhar pra frente, não ficar pensando muito no resultado com a Fúria pra esse jogo contra a PEN. Perfeito. Alguém tem alguma coisa pra falar? Eu queria aproveitar. Durante essas semanas, chegou a ter alguma atuação do Zé, ou individualmente, ou com o time inteiro e tal? Não, o Zé, ele tá fazendo algumas reuniões bem pontuais, assim, mais com o time e com o Boal, mas nada que tenha envolvido o time todo, não. Mas eles acabam compartilhando, né, como estão, tipo, a gente conversa muito. Uma coisa que as pessoas não fazem tanta ideia é o quanto a gente conversa, cara. Porque a gente chega no office, tipo assim, 9 da manhã e eu saio de lá 11h30 da noite. Então a gente passa o dia inteiro literalmente junto. O que não falta tempo é pra conversar. Mas quanto ao Zé, não, ele só teve algumas reuniões pontuais assim com o Trimby e com o Boal. Até porque essa questão do Zé, né, quando foi falado, todo mundo já tinha achado. A galera achou que ele tava fazendo ali o bootcamp, né? Hashtag Zé voltou.
Pô, ele tava lá com o Botafogo jogando contra o PSG na semana anterior, tá ligado? E os caras jogando Copa do Mundo de futebol. O Zé, não, mas espera, dá um minutinho aí que eu preciso trocar uma ideia com o suporte da Vivo Kate Stars aqui. É uma loucura. Mas foi mais assim, o Zé, ele acompanha, a gente troca bastante mensagem no WhatsApp, ele me manda mensagem nos jogos, ele manda parabéns, a gente tá sempre trocando ideia. A gente tem um grupo que tá a performance inteira e o Zé ainda tá lá. Então, ele é o cara mais foda, assim, que eu conheço de esporte da história, assim. Eu acho que ele agrega demais, independente, ele tem essa aura, assim, de vitória, sabe? O cara é foda. A galera começou a falar, Zé, conserta a minha vida depois do resultado. Teve um torcedor que disse que com 2 semanas de terapia com o Zé, ele poderia virar presidente do Brasil. O próximo presidente do Brasil, ele consulta com o Zé, eu acho. Belzero, voltando aqui, uma pergunta agora um pouco mais específica. Relacionado a um dos 4 jogos, naquele primeiro draft da VK, né, que foi o jogo que a gente perdeu. Qual que foi o pensamento com aquele draft do jogo 1? O que você quer dizer com qual pensamento? O porquê dos picks? Sim, não só os picks, mas a estratégia que vocês tiveram ali, até onde vocês podem dizer, claro, né? Até onde você pode dizer, mas o porquê que vocês pensaram ali. Cara, não dá pra entrar muito em detalhe, porque a gente ainda tem a final pra jogar, Sim. né? E a gente que escolhe side e tudo mais. Mas uma coisa que eu posso falar, que se alguma situação ela acontece no stage, é porque a gente já viveu ela em treino umas 30 vezes. Então, quantos jogos vocês acham que a gente jogou esse ano de screen? Muitos. Muito Tem alguma ideia do número? Deve ser mais de 200 jogos. Mais de 100. Esse ano mais de 100? Aí, ó. A gente jogou hoje, no ano, aproximadamente 930 jogos. Assim. Caraca! Eu estou uns 200. Que isso? Eu falo 350. Então, a gente tem, contando remakes, né? Porque esse ano a gente tá mais leniente, assim, com remake. Então, tipo, quando tem jogo que sai muito do irreal, assim, a gente dá remake sem problema. Mas sempre um por dia. A gente tem essa regra que é feita pelos times, assim, né? Todo time concorda com isso. Todo time tem direito a um remake e 2 redraft. Então, cara, se a gente jogou já 900 partidas no ano, a gente jogou 100 contra Varus, a gente jogou sei lá quantas de Rumble Kong. Então, nunca pode ter certeza. A diferença é performar bem no dia, mas nunca é uma coisa de, tipo assim, só improvisado, sabe? Vamos deixar esse boneco aqui e vamos pegar alguns aqui pra ver se dá certo. Então, a ideia, o que a gente faltou executar nesse jogo, eu acho, é que a gente demorou pra entender um pouco que o Boal tinha que dar um pouco mais a cara nessa partida, né? Ele tava jogando de Rumble, ele tava jogando ali, ele tinha zônias, então faltou o Boal pegar mais espaço, porque quem tava tendo que pegar espaço era o Exames. E aí quando você é o Kong, você é a Kali, você não tem alguém tomando espaço pra você conseguir flanquear, pegar a posição do lado, fica muito difícil. Porque o Exames morre muito cedo, a gente não consegue dar follow em nada, o Morteus tem que abrir uma ult pra começar a fight. Então, tipo, eu acho que a gente teve um misread, assim. É difícil falar as palavras em português, que o meu dia a dia é inglês, mas a gente leu um pouco errado. Uma leitura errada. No momento, quem que tinha que fazer o quê? Então, a gente tava começando o fight, seria mais legal, tipo assim, o Boal pisar um pouco mais, o Boal começar ultando, o Exames, tipo, entrar e sair pra gente conseguir comprar turno. Mas o que tava acontecendo a gente não conseguia entrar, o Mireu tomava... ficava preso assim num lado, a Orianna Noct sempre tava olhando o Mireu, e não dava, a gente não conseguia entrar, o Morteus tinha que abrir uma ult ali, e a gente precisa do dano do Morteus, a gente precisa que ele hit. Se ele não tá hitando, é impossível ganhar fight. Então eu acho que a gente consegue ganhar o jogo com essa comp, é um jogo difícil pra Kali sim, mas aí vai um pouco do que é o ideal inteligente artificial contra inteligente artificial,
e o que é mais conforto, o que é mais, tipo, a amostragem que a gente tem da matchup. Então a gente jogou, sei lá, 30 jogos ali contra Orianna. O que ele tá se sentindo mais confortável. Então eu vi bastante gente falando, o Seal, que draft de bosta. Mas tipo assim, na hora não é o Seal, ele não pega e fala, você vai jogar disso, e pronto, engula, joga o melhor. É toda uma decisão em grupo, né? Então a gente não conseguiu executar como a gente imaginava, e acho que ficou difícil o jogo. A gente até jogou bem o começo, mas foi ficando difícil ali. A gente tava tipo com 2 Drake, era pra gente ter continuado pegando Drake, não deu certo. Então, acho que eu falei bastante já, né, dessa situação. Estamos até perguntando, porque eu acho que nenhum torcedor ficou com uma sensação de, tipo, daquele primeiro jogo não ter. O time da Cade não ter jogado. Né? Uhum. Porque apesar disso, eu senti que o time tentou propor o jogo. Sim. Até que a play que a gente perdeu foi como eu acho que a gente tinha que ter jogado mais. O Dzame chegando invisível, a gente gastando coisa no Varus, tipo, não deixando ele jogar. Uhum. E a gente demorou muito pra perceber. Ele ficou muito livre nesse jogo. Ele ficou muito. Ele tava sempre, tipo, pisando mais pra frente do que ele devia e a gente não tava punindo. Uhum. Então fica muito difícil quando não acontece o que a gente imagina, sabe? Uhum. Na Watch Party, pelo menos, uma opinião que eu via sendo, tipo, concordada por muita gente, era que pra Kali conseguir derreter uma Orianna com tanto HP quanto ela buildou, que ela teria que ter sido um pouquinho mais priorizada e, tipo, só não teve tanta oportunidade pra isso acontecer. E paciência. Tipo, Nesse jogo, quando a gente viu que a MT lá Orianna pra tava frente. fazendo só Seraph, Roa, meio que ela é inútil. Ela é basicamente um bot de HP, porque ele não tinha dano nenhum. E vocês vão ouvir no decode que a gente fala exatamente isso. A gente continua falando, guys, foda-se Orianna. Eu não sei se eu falo a palavra. Tanto faz Orianna. Tranquilo. Tá tranquilo. Tanto faz Orianna, a gente tem que matar o Varus, a gente tem que bater na frente. Só que a gente continuava gastando coisa na Orianna. Então, tipo, a gente mesmo sabia o que estava fazendo errado e continuava fazendo errado. Aí complica um pouco. Uhum. Entendi. Eu senti também que a PEN teve eles meio que se deram conta também de que não. Em vez de jogar pra fazer o combo de Nock Orianna, usar o Nock pra tentar marcar a Kali sempre também. Sim. E eu acho que isso também estrangulou muito que teve ali, sei lá, umas 2, 3 jogadas que o Miro pega um flanco muito bom, mas ele não consegue entrar na fight, né? Sim, porque estão sempre encontrando ele, aquela atrás do Drake, que ele tá numa posição muito legal ali, o Morteus tá bem, só que eles acham o Mireu, ele gasta ult, tem que sair pra entrar no pit do Drake, e aí ele dificulta muito, se a gente não consegue divar os caras, só que eles estão com a comp que diva muito. Então, acho que foi mais um erro de execução, assim, demorou muito pra gente entender como funcionava a comp. Tem uma wardzinha ali atrás do head do Blue Side ali, que eu fiquei com ódio dessa ward, mano. Toda vez a ward tava religiosamente ali. Eu falei, filhos da mano. Sim. Belzera, pra ajudar agora os nossos adversários que vão jogar contra a querida Penzuda. Uhum. O que vocês acham que porque a PEN no primeiro jogo foi bem, né? Eles conseguiram controlar bem o jogo. Nos outros, a Cade, além de ter sido muito superior, a PEN também não performou. O que você acha que aconteceu com a PEN ali? Cara, é difícil de falar uma coisa ou outra, assim, de cravar. Não, eles tinham que ter feito isso, eles tinham que ter feito aquilo. Mas eu acho que é uma soma de muitas coisas. Como os caras draftam, como todo mundo sabe, tipo, que eles vão jogar para objetivo. Então, tipo, a gente muitas vezes tradou muito rápido. E, cara, não sei, eles não conseguiram mesmo. O Titã, assim, eu acho que ele tem uma série boa pra caramba. Uhum. Ele jogou muito, ele tava tentando demais. Mas o resto ali não tava na mesma prateleira, eu acho, no dia. Eu acho que tava todo mundo um pouco abaixo. Todo mundo jogou mal individualmente, mediano pra mal, assim. Mas o Titã, eu acho que ele jogou bem demais e é muito difícil jogar com o Titã. Ele tá sempre pisando pra frente. Então, assim, eu acho que faltou um pouco mais deles
proatividade no geral. Tanto que se vocês verem o último jogo, eles só estavam respondendo o que a gente fazia, né? Então, tipo, foi aquele slow burn, assim, a gente foi ganhando jogo, chegou um momento que eles não tinham mais o que fazer. Então acho que faltou muitos caras proporem jogo. Por exemplo, a Orianna ter feito a build de HP no primeiro jogo já era um indício pra gente que eles não queriam entrar, ele não queria fazer full Glass Cannon e matar a gente, não, ele queria sobreviver, jogar ali em vários turnos, então acho que faltou um pouco mais proatividade da PEN, assim, nessa série. Perfeito. Alguém tem mais alguma coisa pra perguntar? Certinho, então. Pode perguntar, O Bielziera, acrescentar agora, você comentou isso, a gente vê que a Cade ela teve um crescimento muito grande vamos dizer, do primeiro campeonato nosso, né, que é o Morteus falou isso, a gente saiu de top 8 para finalista. O que mais te orgulha nesse elenco? Cara, olha, eu acho que é uma coisa que eu falo pros moleques diariamente, assim, que eles estão até cansados de ouvir, é que não dá pra deixar de se doar, né? Então, quando eu tô lá, quando eu tô no dia a dia, e eu vejo, eu chego no office 9 horas da manhã, o Desamo já tá lá. Eu chego no office 8 horas da manhã, o Desamo já tá lá. Eu chego no office 11 horas da manhã, o Desamo já tá lá 5 horas seguidas, já jogando e assistindo. Então, cara, é dedicação. A dedicação dos caras é ímpar, juro mesmo. Eu já trabalhei com jogador de CS, jogador de Valorant, jogador de LoL, e esse grupo, assim, até o do Boal, por exemplo, que a galera tem uma visão um pouco mais, que ele é mais estrelinha, o Boal é calminho, os caras se dedicam, mano, demais. E não é só jogar o jogo, só jogar solo kill, cara, é o tempo inteiro tentando solucionar problema. A gente sempre troca ideia com a Academy, então se a gente chega, os caras estão o tempo todo tentando solucionar problema, assim, todos os tipos de problemas, seja de draft, seja de jogo, seja de patch novo. Então eu acho que o que mais me orgulha, mano, é de fato estar num lugar que se dedica tanto quanto eu me dedico. Porque se eu tivesse num lugar que os caras não têm vontade de ganhar, ou se os caras só estão ali pra tirar uma grana, acho que não valeria nem o tempo de trabalhar ali. Então, tipo, por isso que eu acho que eu amo muito a Cade e o grupo, porque a gente, mano, dá o sangue, assim, todo dia. É todo dia. E isso é foda demais. Quando você trabalha, assim, você tem gosto de trabalhar e de estar com essas pessoas. É outra coisa. Cara, meu bicho. Como torcedor, é muito bom ouvir isso, tá ligado? Sim. É muito bom escutar isso. Nossa, isso me deixa tão feliz também. Deu vontade de te dar um abraço agora, Biel. Vem cá. Cara, é muito bom ouvir essas coisas, né? E vendo de fora, eu sinto isso. Por mais que a gente fez essa pergunta, vendo de fora eu sinto que ali tá todo mundo se entregando a cada dia, e quando vê um resultado ruim, dá pra ver que vocês trabalham o dobro, fazem o dobro pra buscar melhorar. Sim. E aí, tipo, cara, às vezes é normal, tipo, às vezes a gente bater o cansaço, bater um pouco de dúvida, né? Mas a gente não deixa cair, não. Não dá pra deixar dropar, nunca. Então, acho que isso é o que eu mais me orgulho mesmo. É não deixar cair, mano. É sempre... A bola ela tá sempre o toquinho pra frente. Pra devolver. Porque senão não dá. Aproveitando... Só uma coisinha. Pode falar. Uma impressão que eu sempre tive, assim, acompanhando... Sempre não, né? Mas, tipo, com essa line desde o começo desse ano, acompanhando o BTS e um pouco também assistindo um pouco os jogos, assim. Até o jogo da Fúria, era uma coisa que eu pensava assim, eu falei, mano, esse time tem uma... Eu falava muito isso, eu repetia muito esse discurso do time parecer que tem uma pressão meio baixa, assim, sabe? E é um comentário geral também da comunidade, sobre o time ter uma energia meio baixa, que o pessoal falava assim, falta alguém tacar um sapato em alguém, falta um pão voar na cabeça de alguém, tá ligado? Aí
Só que, tipo assim, foi muito interessante quando saiu aquele BTS, que todo mundo tava assim, porra, que time sem vontade, tá ligado? E aí na semana seguinte a gente deu esse stop de 3-0 na Fúria. E aí me fez pensar como torcedor e uma pessoa que corroborava com esse discurso, que nem todo time precisa ter essa atitude, até sem educação, tá ligado? De apontar o dedo na cara do outro, do jeito que acontece em outros. Pode falar. É como o Saci, a galera fala do Saci, né? Quando ele tava lá com o Les e tal. Que o capitão ali tem que pôr todo mundo pra. É só pão e água e tem que fazer o certo. Mas assim. Lembro bem desse episódio. Isso vai de grupo pra grupo, cara. Tem grupo que vai ter cara muito extrovertido, assim. Tem grupo que é mais contido e mais. Como é que eu posso dizer? Porque eles pensam mais, né? Eles são muito mais pensivos, assim. A gente faz review. Essa line não é uma line que sai xingando um ou outro. Não, você tá errado. Ah, eu sei o limite. Tá ligado? Não, essa Cade, ela foi há um tempo já. O Gigo era um cara que era muito assim. Ele era muito, tipo, batia de frente com o Sil bastante. E hoje a gente meio que chegou num negócio que faz bem pra todo mundo. Que a gente discute. Quando a discussão tá saindo do rumo já e a gente precisa seguir, a gente já concorda em seguir e depois a gente troca ideia. Acabou o dia, a gente volta naquela situação, troca uma ideia, vê quem tá certo, né? Porque não existe isso, acho que tem muitos jeitos de se jogar. Troca essa ideia e, cara, chega num consenso, que no final das contas todo mundo quer ganhar. Então ninguém quer provar que tá certo, sabe? E muitas dessas discussões, assim, muito calorosas, às vezes são querendo provar o ponto de que você tá certo. E não é o que a gente quer. A gente não quer provar que um tá certo ou tá errado, provar um ponto. A gente quer chegar num consenso. É isso. Então acho que às vezes faz falta, sim, um cara, tipo assim, muito que vai bater na mesa, que vai puxar todo mundo, mas funciona pra gente assim por enquanto. Então, muitas vezes também quem é esse cara sou eu, o Smiley, fora do setting de jogo ali, né? Então a gente dá um chacoalhão neles assim, tipo, porra, vocês vão esperar a gente pausar o jogo pra falar alguma coisa? Fala alguma coisa. Tá descontente no jogo? Pausa, chama a atenção do parceiro. Então, muitas vezes a gente faz esse papel também. Mas com esse grupo é um pouco mais diferente. Eles são caras que gostam. O Trimby é um cara que gosta de pensar. Então, tipo, ele passa o dia e acaba o dia, ele chama, tipo, o Zames, que é quem ele mais conversa, assim. Pô, vamos trocar ideia desse jogo 1 aqui da screen? Eles sentam junto, trocam ideia, fala como cada um vê a situação. Então, é como a gente é, assim, no dia a dia. Você comentou... queria comentar uma coisa. Desculpa. Queria comentar só uma coisa de que eu vi muita gente, né, falando dessa coisa de como eles estavam muito passivos na discussão e coisas do tipo, e muitos viam isso como algo mal, né, algo ruim. Nossa, tá faltando atitude e tudo mais. Só que eu olhava pelo outro lado e eu via, mano, que bom que eles estão conseguindo discutir entre si e, tipo, se ouvir, sabe? Porque às vezes quando a gente tá alterado, a gente não consegue ouvir nada. É só a nossa ideia e ponto. E eu via isso com muitos outros olhos. A gente tem os meninos, por mais que tem gente bastante nova, tipo o Morteus, o Zames, o Bog, são meninos novos, né? Eu acho que eles são muito maduros já. Muito maduros até profissionalmente. Então não é gente que vai perder a cabeça numa discussão do porquê é mais fácil de lutar Grubs do que Dragon, sabe? Tipo assim, o profissional vai muito além da situação de jogo. Tipo, não vale a pena eu dar um soco na mesa e gritar e chamar o cara de idiota porque ele preferiu lutar topside do que bodside, entendeu? Tanto faz isso. É mais como a gente consegue resolver conflito, tipo, profissional, de forma tranquila. Na hora do jogo é outra coisa. Tanto que é uns caralho, assim, uma loucura, comunicação. Falando português, inglês, o inglês do bireu, assim, é outra parada. Mas no dia a dia, cara, se você não for calmo, acho que dá pra ganhar sendo muito louco, mas cada grupo é um grupo. Com certeza. Você comentou, Belzeiro, do Smiley, que ele é um que
que incentiva os jogadores a conversarem, né? Uhum. Qual a importância assim, que você sente que teve do Smiley subir para essa coaching staff? Como que você enxerga ele nessa coaching staff? O Smiley, cara, eu acho que desde que a gente separou, né? Eu digo eu e ele, a gente sempre manteve muito contato, porque eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim, a gente sempre teve um papel muito próximo, assim. Porque a gente, de personalidade, a gente parece bastante, eu acho que a gente é os dois caras mais com vontade, assim, da line. E eu acho que ele entrando, ele tem um canal de comunicação, assim, com o Trimby muito mais forte, porque os dois caras são europeus, os dois caras já viveram situações parecidas na Europa. Uhum. Então, tipo, tem essa identificação. E ele, por ser AD Carry, trabalhar mais com a bot lane, tipo, é muito importante, mas poucos falam disso, dele ter uma identificação maior com o Trimby, né? Os caras, eles se entendem mais. Quando a gente tem que ter algum papo mais sério, assim, com o Trimby, geralmente é o Smiley que pega essa responsabilidade. E o Smiley também, ele é um cara muito inteligente. Ele já viveu muito o jogo, ele já viveu muito o LoL. Ele já passou por liga da Alemanha, da França, Vitality B. Jogou em tudo quanto é lugar. O Smiley que mora num lugar muito foda lá no país dele. Esses dias ele mostrou pra gente a casa dele. Eu falei, meu Deus, como é que você tá aqui na Barra Funda, cara? Que louco, mano, que louco. Eu falei, minha nossa, Smiley, que isso? Não, muito amor pelo League, né, mano? Sério, eu não sei falar o nome da cidade dele, mas se eu vou pegar o nome da cidade dele, eu vou mandar pra vocês, assim, que é muito chique, é muito foda, assim, é muito lindo. Eu falei, cara, você deve amar muito o League mesmo, porque são escolhas. Mas ele é um cara, mano, muito inteligente, ele é um cara que tem muita vontade também, então ele sempre faz tudo que precisa. E ali no stage, né, que agora, ano passado, bastante gente perguntou isso também, que agora eu não vou mais pro stage, né, vai o Smiley. Também perguntam por que não vai o Benvi e vai o Smiley, né, já que o Benvi é mais o nosso cara que foca mais em draft. Mas é mais por essa desenvoltura para falar. E calma e conexão com a bot lane, que muitas vezes o Sil não tem, eu não tenho, o Benvi não tem. Então ele, tipo, consegue passar pro Sil. Eles trabalham junto há 6 milênios já. Então, tipo, os caras, eles se entendem bem. E o Smiley, cara, ele é muito foda. Ele é um cara muito presença, assim. Todo mundo dá muita importância porque ele fala. E ele é, cara, como player, como coach, assim, agora. Ele ainda tá pegando as manhas, né, de como... Às vezes ele fica muito frustrado numa perspectiva de jogador ainda. Então ele tem que parar, dar aquela pensada um pouco mais, pra não agir, assim, no impulso, como era quando ele foi jogador. Mas ele tá se dando, assim, super bem com a função. Ele é um cara que assiste muito, muito VOD. Ele é um cara que usa bastante também do que eu trago, dos nossos picks, dos nossos dados no geral. Então, cara, eu só tenho elogio do Smiley. É um cara que eu torço muito também. Espero estar junto com ele aí um bom tempo. Nossa. O Belzeiro, dá pra ouvir você falar por umas 4 horas, cara. É bom de papo, ele é bom de papo. Nossa, bicho, que isso. Vontade que dá de, tipo, próxima vez que o Onda estiver em São Paulo Central, marcar um rolezão assim e ficar falando. Mano, eu já tenho marcado há muito tempo e eu nunca faço. Eu quero fazer uns vídeos mais longos, assim, trocando mais ideia, né? Falando sobre minhas experiências, assim, desde quando eu saí da FPS, fui pro LoL. A minha experiência de Cade também, que hoje, não sei se vocês sabem desse dado, assim. Fora o Supinão, eu sou a pessoa mais antiga da Cade, né? Fora a gerência. Eu tô desde dezembro de 2022 na Cade já. Então, é muito tempo, mano. Então, assim, eu vivi muitos estágios ali dentro da Cade. Era, cara, final de pandemia ainda. E hoje a gente tá quase em 2026, sabe? Então, já vivi muita coisa aí, já passei por muitas coisas na nossa Keidush. Acompanha todas as mudanças ali, né? Seja de lugar, de office, de line, de tudo.
Muitas mudanças. E tamo lá, E, constante. ô Bielzeiro, você comentou que você tem vontade de conversar. As portas da Távola estão abertas, viu? Pra quando. Bom, bom. Não, eu sou um cara maneiro pra trocar uma ideia assim, que também não seja de cage, tá ligado? A gente pode. Uhum. Eu sou Pô, um cara topo demais. que eu falo de tudo, eu faço de tudo. Eu não pareço assim com essa carinha nova, mas eu tenho 30 anos já, então eu já vivi bastante. Compartilha com a gente qualquer dia desses o seu top 10 do bandejão. Top 10, eu compartilho. Feijão. O melhor era quando vinha, tipo, tinha a ação do sonho de valsa. Aí tinha um sonho de valsa pra cada um, assim, era uma loucura, porque tinha 300 sonhos de valsa e 5.000 pessoas no bandejão. Nossa, eu guardo com muito carinho quando Era tinha no bandejão da física o dia do sorvete. Não, era muito foda, mas era uma vez a cada 6 meses, né, o sorvete. Sim. E era minúsculo, mas todo mundo ficava feliz. Uma vez teve uma ação da Red Bull, assim, parecia uma boiada, assim, todo mundo maluco. Galera pegando 5 Red Bull, assim, enfiando na sacola. Ai, saudades USP. Mano, mas a última vez que eu comi um bandejão assim, já tá beirando os 10 anos, sei lá. Muita coisa, Caramba. muito tempo. Agora é hamburguinho na Riot, né? Agora é. Los Angeles, tá? Não teve sorvete de Labubu na Riot. Pior que é sério. É o Brownie, né, da Riot, que é tão famoso. Exato. Hoje em dia tá mais tranquilo, mas já foi muito bandejão aí nessa vida. Amém, né? Amém. Bielzeiro, a gente comentou sobre a torcida, né? Uhum. E esse final de semana a gente teve o Watch Party, a torcida daqui está cada dia mais em peso, a sangue roxo criada. Eu queria te perguntar, até a gente comentou aqui que a torcida tá mais engajada com a Cade, né? A torcida ela tá reclamando, tá elogiando, ela tá se mostrando mais envolvente. Como que vocês, do outro lado, né, do lado daqueles que recebem esse amor e esse ódio, como que vocês veem a torcida da Cade hoje? Então, eu acho que, no geral, a gente tem poucas experiências ruins, mas bem poucas, assim. Eu diria que é um 90-10. Tudo, a gente mais recebe é muito carinho, sempre, tipo, seja online, seja no stage, até gente de outra torcida, quando interage com a gente no stage, é super tranquilo. Pra mim ainda é assim, meio estranho, tipo, ter pessoas que falam, pô, Biel, eu sou seu fã, eu fico, por quê? É muito maneiro, tipo, receber o carinho, e eu nunca, pessoalmente, assim, eu nunca tive experiência ruim nenhuma. Não diria que online também não, porque muitas vezes as pessoas passam um pouco ali do limite, né? E às vezes parece que, eu não sei dizer, o anonimato ele é muito maluco, né, na internet. Então você pode escrever qualquer bosta ali, e independente, quem lê não escolhe se ler, porque se aparece pra mim um tweet falando que eu sou um inútil, que não serve de nada, muitas vezes não afeta. Mas semanas como, tipo, a semana que a gente perdeu da Fúria, a primeira série lá, que a gente jogou com a Fúria, perdeu 2-1, depois jogou com a Fúria e perdeu 3-0. Era, assim, a gente até trocou uma ideia com todo mundo para nem abrir rede social, porque pegam muito no pé de uns, muito mais do que de outros, e assim, a gente às vezes quer evitar que atrapalhe. Eu sou um cara muito tranquilo quanto a isso, eu acho que eu até respondo quem fala mal, mas eu respondo muito mais quem fala bem. Eu gosto de reconhecer o carinho e tal, mas eu acho que para todo mundo a Cade ela é uma surpresa muito grata assim de torcedores. A esmagadora maioria assim faz mais sentido do que não. Então a gente nunca teve uma situação de alguém falar, pô, isso aqui tá passando o limite, vamos trocar uma ideia com essa pessoa porque tá bizarro. Não, acho que no máximo é a galera chamando Morteus de Morreus, o pessoal falando, sobe o Chino, sai Boal. Então, tipo, o que mais tem é isso. Mas eu não acho que é nada tão tóxico assim quanto das torcidas maiores, né? Porque de quantidade de comentário vai ser sempre pior. As pessoas falam muito mais mal do que bem. Então isso é uma surpresa da Cade. Eu acho que a gente acaba vendo muito mais coisa boa do que coisa ruim. É a minha perspectiva, né? Acho que os jogadores podem ter perspectiva diferente, mas
Aí, quando vem esse tipo de responsabilidade, a gente espera comentários ruins. Mas, infelizmente, da Cade eu posso dizer que não tem quase nada. É uma proporção muito grande de amor pro hate. Então é muito foda mesmo. Uma coisa só que eu queria complementar. Uma coisa que eu queria complementar é que, pra quem frequenta também o stage, eu acho que a torcida da Cade é uma das mais tranquilas de se interagir com outras torcidas. Tipo, esmagadora a forma como a gente é recebido por outras pessoas e tal, e como a gente consegue interagir com outros times e outros torcedores, enquanto, de repente, outras têm um pouco mais de dificuldade, tem as questões de rixa e tudo mais. E por mais que a gente tenha rixa lá dentro do jogo, mano, até dentro do stage a gente consegue ser amigo, sabe? É muito, tipo, curioso a forma como isso acontece. Quando você vai pro stage, humaniza um pouco mais, né? Porque o contato ele é muito direto, assim. É diferente de eu ser o Cristiano Ronaldo e eu tô jogando lá para 90 mil pessoas e o máximo que o cara vai tirar de mim é me xingar de idiota e eu olhar para ele e falar ali, tipo, você tá muito perto, você consegue tocar, você consegue abraçar e quando você só tá no online é muito diferente, né? Tipo, as pessoas que não têm esse contato, que é muito maneiro, mas que também não dá para todo mundo ter, né? Porque muita gente não é de São Paulo e tal. Você passa a entender um pouco mais o que é esse carinho nessa troca. E até uma coisa que a gente cultua muito dentro da nossa torcida, né? Falando agora um pouco da Sangue Roxo, é exatamente esse ponto, né? Que você falou de, tipo, o jogador vê um comentário ali, uma coisa ali, vai desmotivar ele. Então, uma coisa que a gente sempre bate na tecla é incentivar o time até o fim. Quando tiver uma chance de alguma coisa, a gente conquistar o campeonato, a gente vai estar lutando, a gente vai estar brigando, a gente vai estar apoiando o time. Porque, E tipo assim, quando acabar, quando for eliminado, aí você pode xingar, você pode falar mal. Tipo, a Mas gente é uma coisa que a gente entende bate muito na tecla. que esse é um ônus de competição, né? Uhum. As pessoas, elas vão falar coisas. Então, a gente sabe, tipo assim, não é porque eu vi o comentário do Joãozinho 452 falando, pô, Biel, o que você tá fazendo aí, seu otário? Tipo assim, tanto faz, sabe? Quem é o Joãozinho 452? Eu acho que eu nem falei esse número. Mas assim, se todo comentário é do Joãozinho 567 e ele tá tipo. Você só lê coisa ruim, dá uma desanimada. Mas assim. Esse é um dos pontos de porque a torcida da Cade ela não é assim. Nunca, mesmo em derrota, mesmo depois da final do ano passado que a gente perdeu, teve muito comentário duro, mas não é uma coisa de tipo assim, escrachada e todo mundo ofendendo 5 gerações da nossa família. Então é bem legal ser querido. Bielzeira, meu querido, muito obrigado, viu, pela sua presença. Muito obrigado por vir aqui no nosso querido espaço. Pô, passou muito rápido o tempo, não? Passou, de entrevista, nem vi o tempo passar. Foi rápido. Eu até achei que. Eu olhei o horário agora, eu falei, 49 minutos, o que é isso? Mas 49 minutos de gravação. Coisa pra caramba. Eu falo, por isso que eu falei, dá pra fazer um de 4 horas se você quiser, só falar. Mas pô. é que eu falo muito. Acho que eu aprendi. Eu já disse isso em alguns lugares, mas se eu não tivesse feito matemática assim que eu fiz, eu com certeza seria tipo professor de história. Eu tenho muitos. Meus melhores professores da vida, assim, desde do fundamental, da faculdade, os meus professores de histórias, eu só tive professor muito foda, então eu falaria muito tempo aqui. Mas, pô, agradecer vocês. Agora vocês têm que abrir a live, né? Então vocês vão trocar essa ideia. Eu vou repostar lá, falar que eu participei, e aí a gente dá essa moral. E, pô, obrigado de você estar aqui, trocar essa ideia. Esse monólogo quase. E fica o convite para voltar a próxima vez com a taça em mãos. Boa. Exatamente. Festa. Se a gente ganhar daqui, sei lá, 8, 9 dias, quando o pessoal estiver indo para Los Angeles, que eu não vou para Los Angeles. Tem uma quantidade limitada, então eu não vou para o Cross Conference, eu vou estar trabalhando daqui. A gente ganhando, eu tô aqui semana que vem, não tem problema não.
É isso, fechou. Pode deixar marcado. Eu tô aqui. Fechou, Estarei então? no stage. Estarei no stage em Los Angeles. Beleza. Não, muito pica, muito pica. É isso aí. Zerar. Valeu então, meu querido. Galera, muito obrigado. Valeu. Valeu, rapaziada. Tamo junto e Valeu. boa live aí pra vocês. Falou. Valeu. Falou. Valeu.